Olá, seja bem-vindo à TV Evangelho. O tema de hoje é Soberania de Deus jogando por terra a teoria do macaco. É incrível como o homem, com sua própria sabedoria, consegue enganar as pessoas, com fundamentos sem base no que eles apresentam à humanidade em relação à criação do ser humano. Fato este que chega a colocar dúvidas na cabeça de milhões de pessoas, a ponto dessas pessoas acreditarem que o homem veio de um macaco e que Deus não existe. E para complicar ainda mais o entendimento dessas pessoas que acham que Deus não existe, vem o sistema religioso torcendo as palavras do Evangelho da Graça de Deus com suas heresias. Tudo isso só faz aumentar no mundo o número de pessoas que desistem da sua fé em Cristo para seguirem a lei de Moisés, que foi abolida na cruz. E essas pessoas se tornam incrédulas, não acreditando mais em Deus. Mas é por isso que estou gravando este vídeo, para combater as heresias que contaminam o mundo. Mas antes eu peço a você que se inscreva neste canal e faça também o seu comentário para que você possa receber novos vídeos da TV Evangelho. Continuando, a ciência apresenta a sua descoberta ao mundo e diz: o homem veio do macaco. E todo mundo acredita e isso é até ensinado nas escolas. Você precisa saber que quando a ciência começou um processo de evolução científica, foi como a corrida do ouro. Nenhum cientista queria ficar para trás. Daí então, para eles aparecerem como grande desbravador da ciência, começaram a apresentar as suas próprias teorias. E como eles eram doutores estudiosos e tinham credibilidade perante o povo, por isso o mundo acreditaram em suas apresentações teóricas, mesmo que elas fossem erradas. Mas o tempo passou. Hoje, o Evangelho da Graça está aí para provar que tudo isso não passa de uma grande mentira. Há muita coisa que foi apresentado no passado que foi verdadeiro e evoluiu muito. Mas também há muitas coisas que não têm fundamento, como por exemplo, a teoria de que o homem veio do macaco. Saiba então, meu amigo, que a única evolução que veio sobre a criação do homem que devemos acreditar é o que está escrito em Gênesis. Pense bem, o chimpanzé vive 32 a 39 anos e o gorila vive de 35 a 50 anos. Então, durante todo esse tempo, eu gostaria que você me apresentasse um gorila ou um chimpanzé em evolução de transformação em humano. E isso é impossível, ninguém consegue fazer, ninguém consegue provar até hoje. Só na teoria dos cientistas malucos, só na cabeça deles e de quem acredita neles. A nossa evolução que devemos acreditar é na Bíblia, que está em Gênesis, no livro de Gênesis. Não somos contra a ciência, pois a ciência é de Deus. E a ciência tem muita coisa boa. Mas dizer que o homem veio do macaco é uma grande mentira. Nisso eles perderam a direção. Um chimpanzé dura 32 anos em cativeiro e 39 anos livre em seu habitat. Daí vem uma pergunta: durante esses anos de vida, quantos homens foram encontrados no meio desses macacos que estiveram em fase de evolução ou totalmente transformadas? Isso jamais acontecerá. Isto jamais alguém provou até hoje. Agora eu posso provar para você, por intermédio da Bíblia, que Deus criou o homem, pois está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 26, que diz: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se arraste sobre a terra. Versículo 27. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem.
A imagem e semelhança de Deus o criou, homem e mulher. Veja então, meu amigo, que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem. E ao homem ele deu o domínio sobre todos os animais. Então fica uma pergunta: por que alguém tem que acreditar que o homem veio do macaco? Isso não tem sentido algum, pois está escrito que o homem foi criado para dominar os animais e não para ser dominado. E como você sabe, macaco é um animal selvagem e ele não tem a semelhança do homem, pois não fala e nem evoluiu em sabedoria como o homem evoluiu. Me mostre o poder de evolução do macaco e me mostre também quantas coisas ele inventou para o seu bem-estar até agora. Isso ele nunca fez nem nunca fará. Só o homem consegue fazer. Onde está você, ciência? Pode me responder? Creio que não. Sendo assim, o que vocês dizem a respeito do macaco é o mesmo que dizer que Deus não existe, ou que ele não tem poder algum sobre a terra. E ainda vem um sistema religioso corrupto a apresentar um falso evangelho para confundir a cabeça das pessoas a ponto de muitos desistirem da fé e acreditar nas mentiras apresentadas pela ciência com a teoria do macaco. Sim, só teoria, pois não tem fundamento algum. Não passa de uma grande mentira inventada com o objetivo de ganhar reconhecimento, fama e dinheiro. Porém, saibam que nem todos os homens são cegos, que não possa ver e entender que na questão do macaco se transformar em homem, a ciência fracassou. O que a humanidade precisa entender é que há um Deus verdadeiro que criou o homem à sua imagem e semelhança para dominar a terra e todos os animais, não para ser dominado por um macaco. E você precisa saber também que o nosso Deus tem o controle de tudo e que ele é soberano, poderoso e incontestável, e que a terra está sob o seu domínio. Nada é feito pelos governos que Deus não tenha o controle de tudo. O homem, potestades e principados estão sob o controle de Deus. Deus põe e tira quem ele quiser nos governos, tanto o mau como o bom governo, pois para tudo tem um propósito. Confira a verdade em 1 Samuel 15:3, que diz: Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque por aquilo que fez a Israel, quando lhe pôs num caminho ao subir ele do Egito. Entenda que os governos estão sob domínio de Deus, e quando eles se opõem no caminho de Deus, são punidos pelo que faz, assim como todo homem. Veja no versículo 30 o que Deus diz: Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói tudo que tiver, não poupes. Porém matarás homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Perceba que Deus tem o controle de tudo. Saiba que Saul cumpriu as ordens de Deus, mas falhou quando poupou Agag, rei dos amalequitas, e os animais. E por isso Saul foi punido. Perdeu o seu trono para o rei Davi, e depois ainda morreu em batalha. E tudo isso aconteceu por causa da desobediência a Deus. Você pode ler todo o acontecimento em 1 Samuel 15, do versículo 15 ao 35. Agora confira quem é Deus verdadeiramente em Isaías 46:9, que diz: Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro. Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim. Versículo 10. Que anuncia o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho subsistirá e farei toda a minha vontade.
Perceba que Deus pede no versículo 9 para que o homem se lembre das coisas passadas, de todo o poder que foi manifesto ao homem desde Adão até hoje. E fica bem claro que ele é Deus do passado, do presente e do futuro, porque ele sabe tudo o que vai acontecer, mesmo antes de acontecer. Então, meu amigo, como alguém pode duvidar da grandeza e da existência de Deus? Por mais poderoso que seja o homem, ele nada é diante de Deus. Por isso o profeta Isaías disse, em Isaías 64, versículo 4, que ele diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu um Deus além de ti, que opera a favor daquele que por ele espera. Isaías declara que Deus é único, que não existe outro igual a ele, e que Deus é bom para quem espera por ele. Então vemos que Deus é poderosíssimo e que tanto no passado como no presente e no futuro, ele sempre será Deus. Temos que entender que Deus amou o homem de tal maneira que implantou o seu reino na terra. E mesmo assim, há quem não acredite nesse Deus tão bom. Deus é muito mais do que bom, mas também é justiça. Ele puniu o povo de Israel pela soberba, pela desobediência e pelas mortes dos profetas e apóstolos. Então me diga, por que ele não punirá você pelo fato de você crer que o homem veio do macaco e pela sua desobediência e duvidar da sua criação? Hoje nós vivemos no reino de Deus. A punição é automática. Você colhe o que você planta. É só você ter um raciocínio lógico e entenderá o que acontece a quem desobedece à vontade de Deus. Confira o que diz em 1 Coríntios 15, versículo 24. Diz o seguinte: então virá o fim quando ele entregar o reino a Deus Pai, quando houver destruído todo o domínio, toda a autoridade e todo o poder. Versículo 25. Pois é necessário que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Então perceba, meu amigo, que isso que Paulo diz aconteceu. Cristo na cruz tirou o pecado do mundo e ele venceu a morte e colocou todo o inimigo debaixo dos seus pés. Acabou com o pecado de Adão e a lei de Moisés que condenava o homem. Essas são as provas que tudo de fato aconteceu nos anos 70 DC. Cristo voltou para entregar o reino ao Pai. Sendo assim, Deus reina absoluto no céu e na terra, e ele habita no homem. E o homem faz o que Deus quer que ele faça. Porém, só habita naquele que crê que ele é Deus. E quem não faz a vontade de Deus tem um preço a pagar, pois todos nós estamos sujeitos ao Deus Pai. Até Jesus Cristo está sujeito a ele. Sendo assim, quem é o homem para dizer que Deus não existe e dizer que viemos do macaco? Confira o que diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, 28. Ele diz o seguinte: e quando todas as coisas estiverem sujeitas, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Você entendeu? Deus não está longe de você. Deus está habitando em você, mas só daquele que crê que Jesus Cristo é o Senhor. Se você não crê, deixará de existir e não terá a vida eterna. Creio que você entendeu. A teoria que diz que o homem veio do macaco é mentirosa. A prova foi apresentada neste vídeo. Mostramos que Deus é tudo em todos e que a teoria do macaco não tem como provar a sua existência. Macaco é macaco e homem é homem. E o Espírito de Deus está somente no homem. E só naquele que crê e que vive pela fé e que foi alcançado pela graça de Deus, se tornou filho de Deus. Agora o homem pensar que um macaco é igual a um homem
É até abusivo esta forma de pensar, pois o Espírito de Deus não habita em um macaco, ele habita somente no homem, pois o macaco é apenas uma alma vivente, e o homem tem o Espírito de Deus e é filho. Ele se tornou filho de adoção por intermédio de Jesus Cristo. Agora, para contaminar mais ainda a mente do homem, ainda vem o sistema religioso contradizendo a palavra de Deus, dando força para pessoas sem entendimento, para que elas venham ignorar a grandeza de Deus. Isso está para se acabar. Deus está agindo por intermédio do homem e colocando a sua graça no homem para desmascarar todo esse sistema corrupto e toda mentira. Está tudo na mão de Deus. Deus usará os seus filhos para combater as heresias desse sistema corrupto e mentiroso. Creio que você entendeu a soberania de Deus que joga por terra a teoria do macaco. Por hoje é só. Vou ficando por aqui. Graça e paz, um grande abraço e até o próximo vídeo.